Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Neste quinto domingo do tempo comum, a liturgia nos fala sobre o sofrimento, sobre a doença e sobre o conforto, a cura. A primeira leitura é do livro de Jó. Jó está coberto de úlceras da cabeça aos pés, porque o Senhor permitiu que Satanás o afligisse. Os amigos vêm visitá-lo, mas querem convencê-lo de que ele cometeu pecado, e grande pecado, para receber tal doença como um castigo. Jó não se lembra de algum pecado, porque tem sempre seguido os caminhos do Senhor. O que fazer, então, diante destas acusações dos seus amigos e da dor da sua doença? Acaso a vida do homem sobre a terra não é uma luta? Eu recebi por ganho meses de decepção e noites de sofrimento. Jó teria duas opções, ou pedir a Deus a morte, ou pedir uma intervenção para ser curado. Mas ele não faz nenhuma coisa nem outra, ele simplesmente diz: lembra-te de que a minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Ele expõe diante de Deus todo o seu estado deplorável, para que o Senhor decida o que fazer com ele. É uma atitude bonita de quem tem fé. Não entende, mas crê e entrega-se nos braços do Senhor. O Salmo 146 glorifica a Deus porque Ele conforta os corações despedaçados, enfaixa suas feridas e as cura. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios afirma que, para o apóstolo, pregar o Evangelho não é motivo de glória, é uma necessidade, é uma imposição. Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É um dever. Se ele exercesse essa função de pregador por iniciativa própria, teria direito a um salário. Mas como a iniciativa não é dele, é de Deus, em que consiste o salário dele? É que ele resolveu renunciar até às coisas a que teria direito como pregador. Ele poderia ser sustentado pela comunidade, mas ele preferiu trabalhar com Áquila e Priscila como fabricantes de tendas, para não ser pesado a ninguém. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Com os fracos fiz-me fraco para ganhar os fracos. São Paulo deve estar se referindo àqueles que têm a consciência fraca e não suportariam ver os que têm consciência forte comer carnes sacrificadas aos ídolos. Pensariam que aquilo já seria uma compactuação com a idolatria. Aquelas carnes que sobravam dos banquetes idolátricos e eram postas à venda nos mercados. Embora comer daquelas carnes, diz São Paulo, não signifique nada, porque o ídolo é nada e só há um Deus. Se, ao comer daquela carne, eu escandalizo o meu irmão, que é fraco, eu vou me abster de comer. Com os fracos fiz-me fraco, para salvar-me os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. São Paulo também é um lutador. A vida de São Paulo, com tantas perseguições, sofrimentos, apedrejamentos e, por fim, com a sua decapitação, é uma luta sobre a terra. E ele se compara a um soldado. No fim da sua vida ele diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. São Paulo também experimentou a doença. Essa doença ele chama de espinho na carne. Talvez ela fosse uma doença como a malária. Talvez por causa dessa doença, São Lucas ficasse acompanhando ele como médico. Seja como for, São Paulo pediu 3 vezes ao Senhor que o livrasse daquela doença, que era como um espinho na carne, um anjo de Satanás para esbofeteá-lo. Mas o Senhor disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se perfaz a minha força. E São Paulo teve que se conformar com aquela doença como um desígnio de Deus para ele. Era a cruz que ele deveria carregar. Portanto, se Jesus veio e curou muitos doentes, nem por isso ele é um curandeiro universal, que veio acabar com as doenças na face da terra. Não. A cura das doenças que aparecem hoje no Evangelho, a cura da febre da sogra de Simão e a cura de vários doentes e endemoniados ao entardecer na cidade de Cafarnaum, essa cura é, sobretudo, um sinal de algo maior, que é a cura da doença da alma, o pecado.
Pena que muitas pessoas daquela época e de hoje não entendem isso. Veem o milagre, mas não entendem que ele é um sinal. Se você recebe de Deus a cura de uma doença incurável, digamos um câncer, essa cura deveria ser para você um sinal. Você tem dentro de si, talvez, uma doença incurável, que é o pecado. E você agora deve se reconciliar com Deus. Depois que Jesus curou muitos doentes, ele se retirou, foi para um lugar deserto. E todos procuravam a ele. Simão foi procurá-lo, dizendo: todos te procuram. E Jesus respondeu: vamos para outros lugares, para outras aldeias da redondeza. Vamos pregar também ali, porque para isso eu saí. Esse verbo sair, que é típico de São Marcos, tem dois significados. O significado literal, eu saí de Cafarnaum. E o significado teológico, eu saí do Pai. Eu saí, eu vim, eu fui enviado pelo Pai para pregar para muita gente, sem restrição a uma única cidade. Quando Jesus foi crucificado, ele carregou sobre si as nossas dores, por suas chagas nós fomos curados de nossas enfermidades, mas, sobretudo, pelos nossos pecados ele fez expiação. Diante do sofrimento e da dor, é lícito pedir a cura. Podemos pedir, porque pode ser que essa seja a vontade de Deus, condicionada ao nosso pedido. Mas não devemos pedir a cura física como o bem maior, supremo. Não, isso é muito pouco para nós. O bem supremo aqui na terra é a graça, e na outra vida é a glória, a visão de Deus face a face. Se tivermos que escolher entre uma vida sadia sem a graça e uma vida cheia de sofrimento em estado de graça, não temos a menor dúvida, vamos escolher a segunda. E se Deus nos der saúde, louvado seja Ele por causa disso. Se Ele quiser que nós permaneçamos na doença, deveremos então aproveitar essa doença para a nossa própria purificação. Porque não há nada nesta vida que nos ensine mais do que a dor. As pessoas que não sofreram ainda são inexperientes. A carta aos Hebreus diz que até Jesus Cristo, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelo sofrimento. Aprendeu como homem, evidentemente, porque como Deus ele nada tinha que aprender. Mas até Jesus aprendeu alguma coisa sofrendo, quanto mais nós. Ao sofrer, devemos oferecer tudo a Deus. E as pessoas que nós vemos sofrer, devemos consolá-las, aliviá-las, encaminhar um padre até elas para dar o sacramento da unção dos enfermos, para atendê-los em confissão, se for o caso, para dar a comunhão eucarística. A vida longa é uma vida em que você, no final, está doente, porque a própria velhice já é uma doença. Jesus veio curar vários doentes. Ele ressuscitou 3 mortos: Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Mas nenhum desses ressuscitados viveu para sempre aqui na terra. Ele deu só um prolongamento de vida para eles. Estas ressurreições também são sinais. Devem apontar para um desejo maior nosso: Senhor, dá-me a vida eterna. Dá-me a ressurreição final, em que o meu corpo será glorioso. É isso que nós devemos esperar e desejar, com a graça de Deus. E enquanto estamos sofrendo, longe de desperdiçarmos esta ocasião preciosa, podemos dizer 3 palavrinhas que são tão maravilhosas aos olhos de Deus: eu aceito, eu ofereço e eu agradeço. Aceitar o sofrimento, até as pessoas do mundo podem aceitar, porque não tem o que fazer, como se livrar dele. Oferecer o sofrimento é próprio dos cristãos, que sabem que nada do que é oferecido sobre o altar fica desperdiçado, mas tem valor de redenção. Agradecer pelo sofrimento é próprio de quem tem fé, de quem acredita que sofrer com Jesus e por Jesus é uma honra. Guardemos essas 3 palavras para que o nosso sofrimento nunca seja vão e para que tenhamos como confortar os outros que sofrem. Eu aceito, eu ofereço, eu agradeço. Que Maria Santíssima, que sofreu tanto, mas nunca em vão, e também o seu castíssimo esposo São José, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.